Tem certas coisas que a gente guarda por tanto tempo que a alma parece que cria calo. Fica ali uma casca grossa por cima da ferida que a gente até esquece que um dia doeu. Mas a ferida está lá, quietinha, esperando uma coceirinha para se mostrar de novo. Uma palavra, um cheiro, uma cantiga e pronto. A porteira da saudade e da dor se abre e a gente se afoga em lembrança. Bom dia para quem está me assistindo. Meu nome é Maria Abadia dos Santos, mas aqui em Piedade do Rio Doce, no interior de Minas, todo mundo me conhece como Vó Badia, a doceira de mão cheia. Já estou com meus 92 anos bem vividos ou sofridos, dependendo do dia que a senhora me pergunta. Hoje, com essa chuvinha fina que cai lá fora, o dia está mais para lembrança doída, enquanto minhas mãos calejadas mexem o tacho de doce de leite, meu pensamento voa longe para um tempo que quase ninguém mais se lembra. É engraçado como a vida da gente parece um novelo de linha, um fiozinho que vai se desenrolando, às vezes reto e macio, outras vezes todo embaraçado, cheio de nó. O meu começou a se embaraçar muito cedo, num lugar que nem no mapa existe mais, lá nas profundezas do sertão da Bahia, um lugar urubu chamado Grotão dos Perdidos. Nasci em 1932, numa casinha de pau a pique, com chão de terra batida e teto de palha que chorava goteira nos dias de chuva. O cheiro daquele lugar eu nunca esqueci, uma mistura de barro molhado, fumaça de candeeiro e o aroma do café que minha mãe, coitada, passava no coador de pano antes mesmo do sol dar as caras. Minha mãe se chamava Ana e era uma mulher de pouca fala e muito suspiro. Tinha os olhos fundos, cansados de ver a vida sempre igual, sempre dura. Já meu pai, Inácio, era o contrário, um homem alto, seco como a terra que ele arava, com a voz que parecia um trovão e as mãos grossas de cabo de enxada. Era um homem bom, do jeito dele, mais bruto que nem uma mula empacada. Para ele, mulher tinha que ter serventia e homem tinha que ter palavra. E a palavra dele era lei. Nós éramos em 8 irmãos, 6 homens, eu e minha irmã mais nova, a Benedita. Uma escadinha de gente, um mais sapeca que o outro. A casa era pequena para tanto menino correndo, mas onde come 8, come 10, como dizia minha mãe. A gente não tinha luxo, não tinha boneca de loja, nem carrinho de rolimã. Nossas brincadeiras eram com o que o sertão dava. Sabugo de milho virava boi, semente de mucunã virava gente, e o riacho seco era nosso grande salão de festas. A gente era feliz e não sabia, ou talvez soubesse, mas a felicidade do pobre é que nem chuva no sertão, passageira e deixa saudade. Naquele tempo, a vida era regrada pelo sol e pela igreja. O sino da capelinha de São Gonçalo era nosso relógio. Badalava para a missa, para chamar para a roça e, Deus me livre, para anunciar a morte de algum cristão. A gente não tinha dessas modernices de hoje, de celular, de internet. A nossa rede social era a janela da sala, onde a gente via a vida passar e sabia da vida de todo mundo. As notícias chegavam a cavalo ou pela boca das comadres, que sempre aumentavam um ponto ou dois na história.
Eu me lembro com uma clareza que assusta dos domingos. Eram os dias de vestir a melhor roupa, uma chita desbotada que minha mãe mesmo costurava e ir para a missa do Padre Afonso. O padre era um homem gordo, vermelho, que suava em bicas debaixo da batina e gritava do púlpito sobre os pecados do mundo. Eu tinha um medo danado do inferno que ele pintava, um lugar de fogo e ranger de dentes. Mal sabia eu que o inferno às vezes não precisa de fogo. Ele se instala dentro da gente, silencioso e gelado. Meu pai era meeiro nas terras do coronel Ramiro de Albuquerque, o homem mais rico e temido da região. O coronel era dono de tudo que a vista alcançava e do que não alcançava também. Tinha fama de ser um homem justo, mas a justiça dele era torta, pendia sempre para o lado que lhe convinha. A mulher dele, Dona Eugênia, era uma santa, diziam as más línguas, por aguentar um cabra tão tinhoso. Eles tinham um único filho, o Ramiro Filho, que a gente chamava de Mirinho. Mirinho era uns 10 anos mais velho que eu, um rapaz aluado, de olhar triste e sorriso que nunca chegava nos olhos. Ele tinha estudado na capital, mas voltou para o Grotão dos Perdidos com um ar de quem não pertencia a lugar nenhum. Diziam que ele tinha uma saúde fraca, uma doença nos pulmões que o fazia tossir um sangue ralo de vez em quando. Ele vivia mais trancado na casa grande do que fora dela, lendo livros e tocando umas músicas tristes num piano que veio de longe. Eu via o Mirinho de vez em quando ia com minha mãe levar alguma encomenda na casa grande. Ele sempre me olhava de um jeito diferente, um olhar que misturava curiosidade e uma pena que eu não entendia. Eu, com meus 15, 16 anos, já era uma moça feita, cabelo preto e comprido, corpo já se desenhando, mas a cabeça ainda era de menina. Uma menina que sonhava com um amor de livro, um príncipe encantado que me tirasse daquela vida de poeira e suor. Ah, doce ilusão! A vida real não tem príncipe, minha gente. Tem coronel e tem promessa que vira maldição. O Grotão dos Perdidos vivia da roça. A gente plantava para comer e o pouco que sobrava, meu pai vendia na feira da cidade vizinha, a um dia de viagem no lombo do burro. Mas naquele ano a seca veio com mais força. O sol parecia um olho de fogo no céu, esturricando tudo. O riacho virou um risco de areia no meio das pedras. A plantação de milho e feijão virou um palheiro seco. A fome começou a rondar as casas de taipa, feito um bicho traiçoeiro. Meu pai andava mais calado e sombrio que o normal. Eu via ele sentado na soleira da porta, de noite, olhando para o nada, o cigarro de palha queimando entre os dedos. Minha mãe suspirava ainda mais, e as rezas dela ficaram mais longas e desesperadas. Os ossos do gado começaram a aparecer na paisagem, brancos e tristes. A gente comia o pouco que tinha, farinha com rapadura, e agradecia a Deus. Foi numa tarde dessas, de céu amarelado e ar que queimava os pulmões, que a desgraça começou a se desenhar. O coronel Ramiro apareceu na nossa porta. Ele nunca fazia isso. Quando queria falar com meu pai, mandava um de seus capangas. Mas naquele dia ele veio em pessoa, montado em seu cavalo alazão, que parecia um rei no meio da nossa pobreza.
Meu pai se desmanchou em reverência. Coronel, que honra ter o senhor na minha pobre morada. Aconteceu alguma coisa? O coronel desceu do cavalo, o chapéu de couro na mão, o olhar percorrendo nossa casa com um desprezo disfarçado. Ele era um homem grande, forte, a idade não tinha curvado seus ombros. Inácio, preciso ter uma prosa séria com você. Coisa de homem. Minha mãe nos enxotou para dentro do único quarto, mas a parede era fina e o medo tem orelha grande. Eu colei o ouvido na fresta da porta de madeira, o coração batendo descompassado. A conversa começou mansa, falando da seca, da perda da colheita, da dificuldade de todo mundo. Meu pai concordava com tudo, a voz submissa, quase um sussurro. Pois é, Inácio, disse o coronel, a voz agora mais firme. A situação tá preta para todo mundo. E você sabe que sua dívida comigo no armazém tá grande. E essa terra que você ocupa, que foi do seu pai, do seu avô, ela nunca foi sua de papel passado, não é mesmo? É minha e eu preciso dela de volta. O silêncio que se seguiu foi pesado, doído. Eu podia sentir o desespero do meu pai. Perder aquele pedaço de chão era perder tudo. Era a única coisa que a gente tinha, a nossa história, a nossa dignidade. Mas, coronel, pelo amor de Deus, meu pai suplicou. O senhor não pode fazer isso com a minha família. Para onde eu vou com 8 filhos para criar? A gente morre de fome na beira da estrada. O coronel deixou o silêncio do meu pai ecoar por um tempo. Era um jogador cruel. Ele esperou o desespero chegar no ponto certo. Calma, Inácio. Eu não sou o homem de botar família no olho da rua. Sou um homem de soluções e eu tenho uma proposta para você. Uma proposta que vai não só quitar sua dívida, mas garantir essa terra para você e seus descendentes. De papel passado e tudo, eu senti um arrepio. Que proposta seria essa? O que um homem como o Coronel Ramiro poderia querer de um Zé Ninguém como meu pai? O que o senhor quiser, coronel, o que for, eu faço. A voz do meu pai era a de um homem no cadafalso. Eu sei que você faz, Inácio. É por isso que eu vim aqui. A proposta é simples. O coronel fez uma pausa e eu prendi a respiração. Eu quero a mão da sua filha mais velha em casamento para o meu mirinho. O mundo parou. O zumbido da seca, o choro da minha irmãzinha, tudo sumiu. Só o que existia era aquela frase que ecoava dentro da minha cabeça como um sino de finados. Eu casar com o Mirinho, o moço doente, triste que vivia trancado na casa grande. O ar me faltou. Senti o gosto amargo do pânico na boca. Não podia ser. Meu pai não faria isso, mas eu ouvi a voz dele, fraca, quebrada. Ah, a Maria, essa mesma, Maria Abadia, moça bonita, prendada. Sei que sua mulher a criou direito. Vai ser uma boa esposa para o meu filho. Ele anda muito só, muito melancólico. Uma moça nova e cheia de vida vai fazer bem para ele. E você sabe, Inácio, a saúde do Mirinho é frágil. Ele precisa de alguém que cuide dele. O coronel falou como se estivesse negociando uma res na feira.
Então, o que me diz a terra pela moça? Uma troca justa, não acha? Meu pai não respondeu. O silêncio dele era a minha sentença. Eu sabia que ele aceitaria a honra de um homem, a terra que era o sustento da família. Tudo isso valia mais do que a felicidade de uma filha. Naquele tempo, filha-mulher era moeda de troca. A gente nascia com um preço, só não sabia qual era. O meu, eu acabara de descobrir, era um pedaço de terra seca e a quitação de uma dívida. Saí de trás da porta e corri para o quintal, para o pé de juazeiro velho que tinha lá. Chorei sem som, as lágrimas quentes rolando na poeira do meu rosto. Eu não queria casar, não com ele, não daquele jeito. Eu queria meu sonho de príncipe encantado, mesmo sabendo que ele não existia. O que eu não queria era aquele pesadelo, tão real e tão perto. Olhei para o céu, pedindo a Deus que aquilo fosse mentira, mas o céu da Bahia continuava amarelo e mudo, indiferente à minha dor. A casca do calo na minha alma começou a se formar ali, naquele dia. A primeira camada de uma dor que levaria uma vida inteira para ser contada. Se você está gostando da minha história, minha gente, não guarda só para você não. Manda esse vídeo no grupo da família, no WhatsApp das amigas. Muita gente acha que essas coisas só aconteciam em filme, em novela, mas a vida real, às vezes, é mais dura que qualquer ficção. Deixem aí nos comentários de que cidade vocês estão me assistindo, que eu gosto de saber até onde minha prosa está chegando. E fiquem até o final, que hoje eu estou inspirada e vou fazer um sorteio de um kit com meus doces caseiros para quem tiver inscrito no canal. Os dias que se seguiram foram um borrão de tristeza. Meu pai não me olhava nos olhos. Minha mãe andava pela casa como uma alma penada, os olhos sempre vermelhos de choro contido. Ninguém falava no assunto. O casamento era um fantasma que se sentou à mesa com a gente, dividindo a pouca comida e o muito silêncio. Minha irmã Benedita, que era meu grude, tentava me animar, me trazendo uma flor do campo, uma pedra bonita do riacho, mas a alegria tinha se secado dentro de mim. Uma semana depois da visita do coronel, Dona Eugênia, a mãe do Mirinho, veio nos visitar. Ela era uma mulher pequena, de gestos delicados e um cheiro de alfazema que contrastava com o nosso cheiro de fumaça e poeira. Ela trouxe um enxoval completo para mim dentro de um baú de madeira de lei. Rendas, sedas, tecidos que eu nunca tinha nem tocado na vida. Coisas de gente rica. Ela me chamou para um canto, enquanto minha mãe desempacotava o presente com as mãos trêmulas, maravilhada e triste ao mesmo tempo. Maria, disse Dona Eugênia, a voz suave como uma brisa. Eu sei que isso tudo é muito difícil para você. Sei que não era assim que você sonhava. Ela pegou nas minhas mãos. As mãos dela eram macias, as minhas já eram ásperas do trabalho na roça e em casa. Mas o meu Mirinho é um bom rapaz. Ele tem um coração de ouro, só está um pouco perdido. Ele precisa de alegria, de cuidado, e eu vi em você, nos seus olhos, uma força que ele não tem. As palavras dela eram gentis, mas não me consolaram.
Como eu poderia dar alegria para alguém se a minha própria tinha sido roubada? Como eu poderia cuidar de um homem quando eu mesma me sentia a mais desamparada das criaturas, mas eu só assenti com a cabeça, engolindo o nó na garganta. O que mais eu poderia fazer? A palavra do meu pai estava dada, e a palavra de um homem, naquele lugar e naquele tempo, era mais forte que a vida de uma mulher. O casamento foi marcado para um mês depois. Um mês. 30 dias para me despedir da menina que eu era e me preparar para ser a mulher de um estranho. A casa grande dos Albuquerque começou a ser preparada para a festa. Chegavam coisas da capital, caixas e mais caixas. Falavam em padre vindo de longe, em músicos, em um banquete que daria para alimentar o Grotão dos Perdidos por um ano. Era para ser o acontecimento do século na nossa região. Para mim era a contagem regressiva para o fim da minha juventude. Nesse meio tempo, o Mirinho começou a me visitar. Ele vinha sempre ao entardecer, acompanhado de um capanga do pai. Sentava-se na cadeira de couro que meu pai oferecia e ficava ali, me olhando. Ele tentava puxar conversa, falava dos livros que lia, das estrelas que ele gostava de observar com um aparelho comprido e esquisito, que ele chamava de telescópio. Eu respondia com monossílabos. Sim, não, pois é. Numa dessas visitas, ele me trouxe um presente, uma caixinha de música de madeira escura com uma bailarina que rodopiava quando a gente abria a tampa. A melodia era triste, mas bonita. É para você, ele disse, a voz baixa, quase tímida. Achei que combinava com você. Eu não entendi o que ele quis dizer. Por que você aceitou isso, Mirinho? Eu perguntei, a voz saindo mais dura do que eu pretendia. Era a primeira vez que eu fazia uma pergunta de verdade. Ele pareceu surpreso. Baixou os olhos para as próprias mãos, que eram finas e pálidas. Eu não tive escolha, Maria. Assim como você, ele tossiu, uma tosse seca que sacudiu seu corpo magro. Meu pai, ele decide as coisas, eu só obedeço. Ele acha que um casamento vai me dar um rumo, me curar. E você acha que vai? Eu insisti, sentindo uma pontada de raiva e, estranhamente, de pena daquele rapaz. Ele levantou os olhos para mim e, pela primeira vez, eu vi um brilho neles, um brilho de desespero. Eu acho que nada mais pode me curar, Maria, mas talvez a sua companhia possa tornar a espera menos solitária. Espera, espera pelo quê? Perguntei, sem entender a profundidade daquela tristeza. Ele deu um sorriso fraco que não chegou aos olhos. Pelo fim, ora, pelo fim de tudo. E depois daquela conversa, ele não me visitou mais. A caixinha de música ficou em cima da minha esteira, um lembrete mudo e melancólico do meu destino. A bailarina rodopiava, sempre no mesmo lugar, presa naquela caixinha, igual a mim. A semana do casamento chegou com um vento diferente, um vento frio que levantava redemoinhos de poeira e anunciava a mudança. As mulheres da vizinhança vinham me ver, me dar conselhos.
Seja uma boa esposa, Abadia. Tenha paciência com seu marido. Dê muitos filhos homens ao coronel. Elas falavam como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo, como se o meu sacrifício fosse uma honra. Nenhuma delas perguntou o que eu sentia. Nenhuma delas viu o pavor nos meus olhos. A casa grande dos Albuquerque estava iluminada como eu nunca tinha visto. Parecia um presépio gigante no meio da escuridão do sertão. A música já podia ser ouvida de longe. Na nossa casinha, o clima era de velório. Minha mãe me ajudou a vestir o vestido de noiva. Era lindo, tenho que admitir. De um tecido branco e brilhante, com rendas delicadas no busto e na barra, parecia o vestido de uma princesa. Mas quando me olhei no pedaço de espelho quebrado que a gente tinha, eu não vi uma princesa. Vi uma novilha sendo enfeitada para o matadouro. Meu pai entrou no quarto. Estava com a melhor roupa dele, mas o rosto parecia envelhecido 10 anos. Ele me olhou e, pela primeira vez em semanas, eu vi uma lágrima brilhar no canto do olho dele. Uma única lágrima que ele limpou rápido com as costas da mão grossa. Minha filha, me perdoe, ele sussurrou, a voz embargada. Eu não tive outra escolha. Era a terra ou a nossa honra. Um dia você vai entender. Eu não disse nada. O que adiantava dizer? Eu só o abracei. E no abraço daquele homem duro que estava me vendendo em troca de chão, eu senti todo o peso da vida que ele levava, da responsabilidade de criar uma família inteira debaixo daquele sol impiedoso. Eu não o perdoei naquele momento. O perdão é uma planta que demora a brotar, mas talvez naquele abraço eu tenha começado a entender que no mundo dele, feito de seca e coronéis, o amor às vezes precisava ser sacrificado em nome da sobrevivência. A festa na casa grande era um desbunde. Tinha gente de todo canto, políticos da capital, fazendeiros vizinhos, comida e bebida à farta, uma ostentação que chegava a ser um insulto para a miséria que nos cercava. Eu fui levada até o altar improvisado na sala principal pelo meu pai. Eu andava como uma autômata, o rosto coberto por um véu. Quando cheguei ao altar, olhei para o meu noivo. O mirinho estava pálido como cera. Usava um terno preto que o deixava ainda mais magro e fantasmagórico. Ele suava frio, apesar do vento que entrava pelas janelas abertas. Ao lado dele, o coronel Ramiro me olhava com um sorriso de triunfo. Ele tinha conseguido o que queria, uma reprodutora de sangue novo e saudável para sua linhagem doente. O padre começou a cerimônia. As palavras em latim soavam como uma língua morta, um feitiço que me prendia para sempre. Eu não ouvia nada. Minha mente estava longe, num campo de flores que não existia. Na hora do sim, minha voz não saiu. O padre repetiu a pergunta. Senti o olhar duro do meu pai nas minhas costas. Senti o peso do futuro da minha família nos meus ombros. Olhei para o mirinho. Ele me olhou de volta, os olhos suplicantes como se pedisse: acabe logo com isso. E eu disse um sim que soou como um não para a minha própria vida.
Quando o padre nos declarou marido e mulher, não houve beijo. O Mirinho apenas pegou minha mão e a mão dele estava gelada, úmida. Um calafrio percorreu meu corpo. A festa continuou. As pessoas nos cumprimentavam, sorriam, desejavam felicidades. Que felicidades! Eu estava vivendo a maior infelicidade da minha vida. No meio da festa, o inevitável aconteceu. Mirinho teve uma crise de tosse, mas não era uma tosse seca como a das outras vezes. Era uma tosse funda, convulsiva. Ele se curvou, o corpo tremendo, e então o sangue veio. Não era um sangue ralo, era uma golfada vermelha, viva, que manchou o lenço branco que ele levou à boca e respingou no chão encerado da sala. O pânico se instalou, a música parou, as conversas morreram. Dona Eugênia gritou, um grito de dor pura. O coronel Ramiro, antes triunfante, ficou pálido. Ele e os capangas levaram Mirinho às pressas para o quarto. A festa acabou ali. Os convidados começaram a ir embora, falando baixo, os olhares cheios de pena e curiosidade mórbida. Eu fiquei ali, parada no meio do salão, o vestido branco, a noiva abandonada. Uma empregada veio me buscar. A patroa mandou a senhora ir para os seus aposentos, ela disse sem me olhar nos olhos. Meus aposentos, o quarto nupcial. A ironia era cruel. Fui levada por corredores longos e escuros até uma porta de madeira pesada. A empregada abriu e me deixou ali, sozinha. O quarto era luxuoso. Uma cama enorme com lençóis de linho branco, móveis escuros e um cheiro forte de remédio e doença. Na mesinha de cabeceira, vi vários frascos de remédios. A janela estava aberta e a lua cheia entrava, iluminando o ambiente com uma luz fria e fantasmagórica. Aquela era a minha noite de núpcias, uma noiva virgem, um noivo moribundo e um quarto que cheirava a morte. Sentei na beirada da cama, o vestido de noiva pesando como uma mortalha, e esperei, não sei o que esperei, talvez que a noite acabasse, talvez que a minha vida acabasse ali mesmo. Minha gente, vou parar um tiquinho para beber uma água, que contar essa parte me seca a garganta e a alma. É cada reviravolta que a vida dá, não é mesmo? Às vezes a gente está no fundo do poço e acha que não tem como piorar, mas aí o poço desaba. Se você conhece alguém que já passou por uma situação de não ter escolha, de ter o destino imposto pelos outros, compartilhe essa história. É importante a gente saber que não está sozinho nas nossas dores. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho, que toda semana tem história nova e, claro, o sorteio dos meus doces no final do vídeo. As horas se arrastaram naquela noite que parecia não ter fim. Eu ouvia os ruídos da casa grande, passos apressados nos corredores, vozes sussurradas, o choro abafado de Dona Eugênia. O médico da cidade chegou a cavalo, o barulho do galope soando urgente na noite silenciosa. Ninguém veio ao meu quarto. Eu era a noiva, a esposa, mas fui esquecida como um objeto que já tinha cumprido sua função. A função de ser o centro de uma farsa, de um negócio.
O cansaço e a tensão me venceram. Deitei na cama, ainda com o vestido de noiva, e adormeci um sono agitado, cheio de pesadelos. Sonhei que estava me afogando num rio de sangue e as mãos do coronel Ramiro me empurravam para o fundo. Acordei assustada, o coração disparado. A primeira luz da manhã pintava o céu e os galos começavam a cantar lá fora, indiferentes ao drama que se desenrolava dentro daquelas paredes. Levantei e fui até a janela. Vi meu pai e meus irmãos mais velhos chegando na casa grande. Eles andavam de cabeça baixa, o passo lento. Pressenti que a notícia que eles vinham receber não era boa. Pouco depois, ouvi um grito longo, rasgado, que só uma mãe que perde um filho pode dar. Era a dona Eugênia. Meu coração gelou. Então era isso. O fim da espera do Mirinho tinha chegado. Ele tinha morrido. Na sua noite de núpcias, eu era viúva, viúva antes de ter sido esposa. A ironia da vida era uma faca afiada. Fiquei ali, parada, sem saber o que fazer, o que sentir. Eu sentia pena daquele rapaz triste que nunca teve a chance de viver. Sentia pena da mãe dele, que tinha perdido seu único filho. Mas Deus me perdoe por contar isso. Lá no fundo, bem no fundo da minha alma, egoísta e assustada, eu senti um alívio terrível, vergonhoso. Eu estava livre. A morte dele tinha me libertado daquele casamento, daquela sentença. Mas a liberdade do pobre dura pouco. A porta do quarto se abriu com um estrondo. Era o coronel Ramiro. O rosto dele era uma máscara de dor e fúria. Os olhos vermelhos e injetados me fuzilaram. Sua desgraçada, ele rosnou, a voz grossa de ódio. Você trouxe a morte para minha casa. Olho gordo, pé frio. Você matou o meu filho. Eu recuei aterrorizada. Eu não fiz nada, coronel. Pelo amor de Deus. Não fez nada? Ele gritou, avançando na minha direção. Meu filho estava estável. Foi só chegar perto de você, dessa sua raça de urubu, que a desgraça aconteceu. Você era a noiva da morte. Você veio para matar o meu menino. Ele me agarrou pelos braços com uma força brutal. O cheiro de cachaça que vinha dele me enjoou. Eu vi a loucura nos olhos dele. A dor da perda tinha se transformado em um ódio cego e ele precisava de um culpado. E a culpada era eu, a forasteira, a peça que não se encaixava, a noiva que sobreviveu ao noivo. A promessa do seu pai não acabou. Ele sibilou perto do meu rosto. O acordo ainda está de pé. A terra pela moça. Você agora é minha. Você me pertence. Você vai me dar o herdeiro que o fraco do meu filho não conseguiu me dar. O horror do que ele estava dizendo me paralisou por um segundo. Ele não podia estar falando sério. Era um pesadelo. Ele queria. Ele queria tomar o lugar do filho. Ele queria me usar para gerar o neto que ele tinha perdido. O sangue sumiu do meu rosto. O pânico me deu uma força que eu não sabia que tinha. Nunca, eu gritei, me debatendo. Eu prefiro a morte. Meu grito pareceu enfurecê-lo ainda mais. Ele me jogou na cama com violência. O mundo girou. Eu vi o rosto dele se aproximando do meu, a respiração ofegante, os olhos vidrados. O fim era o meu fim. Fechei os olhos.
rezando para que acabasse logo. Mas então, um som que não vinha de nós dois, um som que vinha da porta, um baque surdo, seguido de um gemido. Abri os olhos a tempo de ver o coronel Ramiro virar a cabeça, surpreso, e atrás dele, parada na porta, estava Dona Eugênia. A pequena e frágil Dona Eugênia, mas ela não parecia frágil agora. Nos olhos dela havia uma determinação fria, assustadora, e nas suas mãos ela segurava um pesado castiçal de prata, o mesmo que ficava ao lado da cama do filho. O mesmo castiçal que agora estava manchado de sangue. O sangue que escorria da cabeça do coronel Ramiro. O coronel levou a mão à nuca, confuso. Olhou para a própria mão ensanguentada, depois para a esposa. Ele tentou falar, mas as palavras não saíram. Ele cambaleou e caiu no chão com um baque surdo, imóvel. Dona Eugênia deixou o castiçal cair no chão. O barulho do metal no assoalho de madeira ecoou no silêncio que se fez. Ela olhou para o marido caído, depois para mim, que estava encolhida na cama, tremendo da cabeça aos pés. Ninguém, ela disse, a voz baixa, mas firme como aço. Ninguém nunca mais vai tocar em você. Ninguém nunca mais vai machucar uma filha minha. Ela caminhou até mim e me abraçou. E no abraço daquela mulher que tinha acabado de matar o próprio marido para me defender, eu chorei. Chorei pela morte do Mirinho, chorei pelo meu medo, chorei pela violência, chorei pelo fim daquele pesadelo, chorei porque, no meio do horror, uma mãe tinha me salvado. Aquele momento foi a decisão crucial da minha vida. Eu podia ter ficado ali, esperado os capangas chegarem, contado a verdade e, quem sabe, apodrecido na cadeia junto com Dona Eugênia, acusadas de um crime que, aos olhos da lei dos homens, era imperdoável. Mas Dona Eugênia era mais esperta. A dor a tornou lúcida. Vista-se rápido, ela ordenou, me soltando. Pegue o que conseguir. Você precisa sumir daqui, agora. E a senhora? Perguntei, a voz trêmula. Eu vou criar uma história. Vou dizer que foi um ladrão, que ele lutou com o Ramiro e o matou. Ninguém vai desconfiar de uma viúva em luto. Ela me olhou nos olhos. Vá, Maria, vá viver a vida que meu filho não pôde. Vá ser feliz por vocês dois. É a única coisa que peço. Ela me deu um saco de pano com algum dinheiro e umas joias. Isso vai te ajudar a recomeçar. Ela me beijou na testa. Agora vá pelos fundos e não olhe para trás. Nunca mais. Eu obedeci. Troquei o vestido de noiva manchado pela minha roupa simples de chita. Corri pelos fundos da casa grande, passei pela cozinha onde os empregados choravam a morte do jovem patrão, sem saber do segundo corpo que jazia no andar de cima. Corri pelo pasto, sem rumo, sem direção, só corri para longe do grotão dos perdidos, para longe do meu passado, para longe da morte que tinha me visitado tão de perto. Eu não olhei para trás. A promessa que fiz à Dona Eugênia, essa eu cumpri. A fuga foi a parte mais difícil. Eu era uma menina de 17 anos, sozinha no mundo, com um punhado de dinheiro e o medo como única companhia.
Andei por dias dormindo no mato, comendo o que a natureza me dava. Peguei carona num caminhão de pau de arara que ia para o sul. O cheiro de poeira e suor daquela gente sofrida era o cheiro da minha nova vida. Ninguém me perguntou de onde eu vinha. Naquela estrada, todo mundo era fugitivo de alguma coisa, da seca, da fome, da dor. Fui parar em Teófilo Otoni, já em Minas Gerais, uma cidade grande, cheia de gente, de barulho. Arrumei um emprego lavando pratos numa pensão. O trabalho era duro, mas o cansaço físico ajudava a calar as memórias. Com o tempo, a poeira do passado foi assentando. O dinheiro que Dona Eugênia me deu, eu guardei como um tesouro. Aprendi a ler e a escrever com a dona da pensão, uma senhora de bom coração. Aos poucos, a menina assustada do sertão foi dando lugar a uma mulher que tinha visto o pior da vida e sobrevivido. Foi nessa pensão que conheci o Jacinto. Ele era um viajante, um vendedor de tecidos, um homem bom, de fala mansa e um sorriso que me lembrava que a vida podia ser leve. Ele não se importou com o meu passado sem nome, com a minha história cheia de silêncios. Ele se apaixonou pela mulher que eu tinha me tornado. Nós nos casamos, um casamento simples, numa igrejinha de bairro, um casamento por amor. O meu sonho de menina, que eu achei que tinha sido enterrado no Grotão dos Perdidos, se realizou. Tivemos 3 filhos, homens e mulheres que eu criei com a liberdade que eu nunca tive. Eu ensinei minhas filhas a terem voz, a fazerem suas próprias escolhas. Eu ensinei meus filhos a respeitarem as mulheres, a entenderem que a força de um homem não está na brutalidade, mas na gentileza. Nunca mais voltei à Bahia. Nunca mais tive notícias da minha família ou de Dona Eugênia. Eu não sei o que aconteceu com ela, se a história dela colou, se ela conseguiu viver em paz. Eu rezo por ela todas as noites. Rezo para que ela tenha encontrado a paz que me deu. Eu perdoei meu pai. A vida me ensinou que as escolhas dele foram feitas dentro do mundo que ele conhecia, um mundo cruel e sem opções. O perdão não apagou a cicatriz, mas tirou o peso dela. Depois que o Jacinto se foi, meus filhos já criados, eu me mudei para cá, para Piedade do Rio Doce, para ficar perto da minha filha mais velha. E para não deixar a tristeza tomar conta, comecei a fazer os doces que minha mãe me ensinou: o tacho, o açúcar, o leite. Mexer tudo isso me conecta com a minha história, com a minha força. Cada doce que eu vendo, cada sorriso de um cliente é uma pequena vitória contra o passado amargo. Hoje eu tenho meus 3 filhos, 8 netos e 5 bisnetos, com mais um a caminho. Minha casa vive cheia. A família que eu construí é o meu maior tesouro. É a prova de que eu venci. Eu quebrei o ciclo da submissão, da violência. A minha linhagem é de gente livre. Às vezes, quando a noite cai e o silêncio se instala, eu pego a caixinha de música que o Mirinho me deu. É a única coisa material que eu tenho daquele tempo. Eu abro a tampa e a bailarina começa a sua dança triste e solitária. E eu penso naquele rapaz que só queria um pouco de paz
e na mãe dele que se tornou uma assassina para me dar a vida. A vida é um novelo muito doido mesmo, cheio de nós, de fios que se cruzam de maneiras que a gente nunca espera. Se essa história tocou seu coração, se ela te fez pensar na força que a gente tem dentro de nós, especialmente nós mulheres, compartilhe. A gente precisa lembrar umas às outras que, mesmo quando a vida nos joga no chão, a gente pode levantar, a gente deve levantar, porque a nossa história não é para ser esquecida debaixo da poeira do tempo. Ela é para ser contada, para dar força para as que virão. Eu sou a avó Badia, tenho 92 anos, uma penca de descendentes e uma história que me fez quem eu sou. E sou grata por cada segundo dela, até pela dor, porque foi a dor que me ensinou a dar valor à doçura da vida. Fiquem com Deus, minha gente. E não se esqueçam do sorteio.